As 42 estações no deserto. Parte 1. Você já parou para pensar que a sua caminhada com Deus é feita de estações e jornadas, saídas e chegadas, tão reais quanto as do povo de Israel no deserto? A Bíblia não relata 42 acampamentos apenas como registros históricos. Cada uma dessas paradas revela um princípio espiritual, um avanço, um confronto com o ego, um chamado à maturidade. Assim como o Senhor conduziu Israel, Ele também conduz a sua igreja, e a cada um de nós, por caminhos que nos transformam, estação após estação. Neste estudo, vamos mergulhar nesse processo revelador. Veremos que cada jornada é uma saída de algo velho e uma entrada em algo novo. Que as estagnações têm nome. Que o acampamento muda quando Deus vê que aprendemos. Prepare-se para rever sua própria trajetória espiritual à luz das jornadas no deserto. Há muito mais do que poeira e areia nesses caminhos. Há lições eternas. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Jornadas e estações. Na vida cristã individual como na vida cristã corporativa da igreja existe uma progressão espiritual, semelhante à progressão da revelação de Deus através da história de seu povo. É uma progressão coletiva e profética que vai se dando por etapas, jornadas, de acordo com a maturidade espiritual de seu povo, a igreja, assim como sucedeu ao povo de Israel quando peregrinava no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10 do verso 6 ao 10. Portanto, o que aconteceu com Israel no deserto não era somente para que nós conhecêssemos a história e pudéssemos dizer, puxa que história, mas disséssemos também, mas isto não tem nada a ver comigo. Não. O Senhor providencialmente estava dizendo que aquelas jornadas produziam um exemplo, quase que profético, para nós. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15 verso 4. Por isso devemos observar todos os detalhes, tantos quantos o Senhor nos revelar. Eles são altamente instrutivos e podemos aprender muito com tudo isto. Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor, e estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Números 33 verso 1 e 2. Observe que o Senhor fala no plural, não no singular. Devemos ter em conta que tudo o que foi escrito foi inspirado pelo Espírito Santo e, portanto, tem alto conteúdo para cada pequena expressão. Devemos estar atentos. A expressão as jornadas está no plural porque de todas as maneiras o andar em uma jornada implica em que você está em um processo. De um local a outro local, de um ponto a outro ponto, de uma situação a outra mais avançada. Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor, e estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Números 33 versos 1 e 2. Interessante a forma pela qual está escrito esta parte do texto. Há um intercâmbio, as suas saídas, segundo as suas jornadas e as suas jornadas, segundo as suas saídas. Isto nos diz que cada jornada é uma saída de algo e uma entrada em algo novo. E, pelo intercâmbio da fala, nota-se que há uma menção à jornada anterior e a menção à jornada posterior.
E isto é extremamente significativo. Algo velho se tem que deixar para trás e algo novo deve vir. Todas estas jornadas significam diversas experiências as quais se indicam pelo nome dos respectivos acontecimentos a elas associadas. Observe algo. Em todas as 42 estações, eles saíram e acamparam, saíram e acamparam. Isto nos diz muito do caráter peregrino do cristão neste mundo. Além das jornadas há também estações. Em Atos dos Apóstolos vemos uma expressão do Senhor Jesus Cristo quando os apóstolos lhe perguntaram se havia de restaurar o reino a Israel naquele tempo. Ele lhes disse, e disse-lhes, não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1 verso 7. Assim vemos que há algo que o próprio Senhor Jesus chamou de estações. A estação é um ponto especial neste processo. Na vida espiritual se tem uma sucessão de experiências, uma sucessão de circunstâncias de tanto em tanto, que se identificam com estas jornadas, e estas são seguidas de estações. Quando se aprende algo, então é necessário avançar. Isto é o que significa mudar de acampamento. Quando Deus julga que já aprendemos uma determinada lição, então vê que nos é necessário sair de uma estação para começar a aprender sobre a próxima. Então é hora de mudar de acampamento e começar outra jornada. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4 verso 18. Devemos avançar pouco a pouco, não podemos estar sempre no mesmo lugar. Vejamos uma exemplificação deste processo transformador através de Efraim e Moabe, antes de avançarmos na compreensão de cada uma das estações no deserto. Nosso objetivo aqui é entender o princípio espiritual governante na jornada. Efraim e Moabe. Em Oséias nos é dito que Efraim era como um pão que não foi virado, quer dizer, muito cozinhado, queimado de um lado, no entanto cru de outro lado. Às vezes passamos anos no mesmo local. Deus deseja nos transformar em diversas áreas de nossas vidas, mas não avançamos. Continuamos crus apesar dos anos. Parece que não aprendemos as lições. Ficamos no mesmo. Efraim com os povos se mistura, Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe devoraram à força, e ele não o sabe, também as cãs se espalharam sobre ele, e não o sabe. E a soberba de Israel testificará em sua face, todavia, não voltarão para o Senhor, seu Deus, nem o buscarão em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Síria. Oséias 7 do verso 8 ao 11. O profeta Jeremias traz a mesma ideia, porém exemplificada através do vinho. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram, não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso, conservou seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Jeremias 48 verso 11. Por isto Deus diz a Moabe que lhe enviará trasvasadores que haverão de romper seus odres e lhe esvaziarão. Somente assim poderá amadurecer. Os odres velhos não servem ao vinho novo. No sentido corporativo podemos dizer que as velhas estruturas eclesiásticas não podem conter o Espírito Santo de Deus. Veja o quanto necessitamos de romper os odres velhos para dar lugar ao vinho novo. Ser traspassados através de novas e mais profundas experiências. Termos nosso acampamento mudado de lugar para avançar. Avançar para uma nova estação e começar uma nova jornada. Deixar o lado cru que há em nós ser trabalhado, ser transformado. Aqui vamos mencionar um resumo esquemático sobre nossa necessidade de transformação pelo quebrantamento do ego. Evidente que este assunto a seguir é uma menção adicional à história do povo no deserto, mas que resume de forma bem prática muitas das experiências pelas quais passamos no processo de formação do caráter de Cristo. Portanto, não devemos nos assustar. Na medida em que caminharmos nas estações, vamos vendo como o Senhor nos prepara para cada estação posterior até que Cristo seja formado em nós. Esta menção só é feita para entendermos melhor o texto de Jeremias 48 verso 11. As jornadas, estações e o quebrantamento do ego.
despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes de seu vinho, não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isto conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Jeremias 48 verso 11. Características explicativas. Moabe esteve despreocupado desde a sua mocidade, isto é, teve uma vida fácil, sem problemas e sem provas. E tem repousado nas fezes do seu vinho, isto é, o vinho permaneceu misturado com a borra, não foi separado dela. Não foi mudado de vasilha para vasilha, isto é, não houve um processo de decantação, de filtrar impurezas. Nem foi para o cativeiro, isto é, viveu em liberdade sem as restrições simbolizadas pelas vasilhas. Por isto seu sabor e seu aroma não se alterou, o cheiro da borra permaneceu apegado ao vinho. Significado destas figuras. O vinho representa o cristão que precisa ser purificado da borra da vida do ego e livrado do seu sabor desagradável. A borra é aquela parte da uva também chamada de fezes e que precisa se sedimentar no fundo da vasilha para a purificação do vinho. O cativeiro aponta para as situações difíceis e é ilustrado pelas vasilhas onde o vinho é derramado e nos dá a ideia de prisão, limitação. As vasilhas simbolizam as situações criadas pelo Senhor para nos livrar do domínio do ego. Cada prova é uma vasilha onde somos derramados e onde ficaremos até sermos livrados da borra do ego. Este processo de purificação do vinho serve para ilustrar o método usado pelo Senhor para quebrar o nosso ego. No momento seguinte à nossa justificação, o Senhor começa outra obra em nós, a salvação de nossa alma. Diversas são as passagens que manifestam a nossa necessidade de santificação mediante a escolha da cruz ou do ego. Prova 1. Situações esquisitas. Representada por aquele tipo de garrafa cheia de sulcos, ângulos e dentes. O vinho encontra grande dificuldade para se escoar por entre estas reentrâncias. O vinho leva muito mais tempo para chegar ao fundo e se aquietar. Teste para o cristão. O teste para o cristão é saber se ele está no lugar certo ou não. O ambiente não é confortável. As circunstâncias e o ambiente são estranhos e tudo parece indicar ser outra a vontade de Deus. Ele quer obedecer ao Senhor, mas vê tantos obstáculos, tantos ângulos, dentes e sulcos na vasilha. Ele se pergunta: será que Deus coloca um filho seu nesta situação? Não estou perdendo meu tempo? Todos os que estão por perto e conhecem os pormenores não hesitam em afirmar: este não é o seu lugar. Diante deste conflito, o cristão tem dificuldade em se aquietar nos braços do Senhor. Referências bíblicas. A prova de Filipe, do sucesso para a obscuridade. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem, chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Atos 8 do verso 7 ao 13. A prova de Jacó, descer ao Egito. Gênesis 46 versos 3 e 4. O resultado é que o vinho não será livrado da borra da desconfiança e do medo. Prova 2, julgado pelas aparências. Representada por aquele tipo de garrafa de cor amarela, azul ou verde. O vinho tem a cor avermelhada, mas quando derramado nesta vasilha ele aparenta ter mudado de cor. Esta prova não tem nada a ver com o formato da vasilha, mas com a sua cor. Teste para o cristão. Sua natureza, sua cor não mudou, mas não é isto que os outros que estão de fora veem. Esta vasilha representa as situações onde somos mal interpretados, somos julgados pela cor das circunstâncias.
A situação onde estamos parece indicar que nós mudamos, mas isto não é o real. Debaixo de tal situação, nossa tendência natural é apresentar argumentos intermináveis. Queremos provar que a mudança é na vasilha, não no vinho. Tudo em vão. Quanto mais nos explicamos, mais nos confundimos. Precisamos repousar sem qualquer movimento. Enquanto houver esforço para provar que o problema está na cor da vasilha, não haverá alívio na situação. Referência bíblica. A prova do irmão Vatmanei, vivendo com outra mulher. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. João 7 verso 24. Somente tomando a nossa cruz seremos livrados da borra do amor e justiça próprios. Prova 3. Falsa acusação. Prova dolorosa e difícil de ser aceita. Surge, via de regra, por causa de inveja, ciúme ou ódio. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Mateus 5 verso 11. Teste para o cristão. Esta prova é um lugar terrível para o Filho de Deus. Por ser tão estranha, ele grita, debate, esperneia e luta com todas as forças para provar sua inocência. Como na figura do vinho, ele encontra grande dificuldade em se aquietar para que a sedimentação aconteça. Quando o Senhor permite que sejamos derramados nesta vasilha, ele deseja nosso quebrantamento de alma. O quebrantamento em José o habilitou a liberar o amor de Deus a favor de seus irmãos. José os perdoou, os recebeu, os protegeu e alimentou durante todos os anos de fome no Egito. Só o quebrantamento do ego pode produzir isto em nós. Não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2 verso 20. Referência bíblica. A prova de José, acusado de abuso sexual. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem, me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa, para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então, lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse, o servo hebreu, que nos trouxeste, veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então, se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão. Gênesis 39 do verso 7 ao 20. Nesta prova somos separados da borra da defesa própria. Prova 4. Vergonha pública. É um tipo de vasilha bem rasa e sem tampa. Deste modo os que estão fora podem contemplar o seu interior. O vinho fica exposto à crítica e ao julgamento dos que estão do lado de fora. Esta é a prova da vergonha pública e é também necessária para produzir o quebrantamento do ego. Teste para o cristão. Pode ser que nós mesmos sejamos expostos publicamente nossas fraquezas manifestadas a todos. Pode ser que pessoas ligadas a nós é que o sejam. Somos envolvidos indiretamente.
Não é o Senhor quem providencia tais situações, mas Ele as usa para nos quebrantar. Temos aqui a experiência de Davi na experiência com Batseba, 2 Samuel 11. Temos também a experiência de Samuel. Ele, irrepreensível, mas seus filhos não. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes, se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. 1 Samuel 8 do verso 1 ao 3. Nosso papel nesta prova não é ficar nos martirizando com o que os outros estão pensando e falando de nós. Referência bíblica. Referências bíblicas citadas anteriormente. Nesta prova devemos ser livrados da borra da autojustificação. Prova 5. Sofrimento longo e silencioso. Vasilha feita de barro e sem qualquer transparência. A luz não penetra nela e seu gargalo é muito apertado. Esta prova sucede àqueles que já possuem algum nível de maturidade espiritual. Deus o permite passar por situações esquisitas, onde não há luz, sentimento ou revelação. Esta prova produz a sensação de que todas as conquistas espirituais estão sendo perdidas. O poder, a graça e a comunhão com o Senhor parecem não estar mais presentes. Teste para o cristão. Dentro de uma prova como esta, o cristão tem grande dificuldade em repousar. As trevas o incomodam muito e o temor é enorme. Ele sente que aquele ambiente estranho não lhe pertence. O quadro fica ainda pior porque ele escuta as vozes, a música e a alegria do lado de fora, mas se sente isolado. Na escuridão e no silêncio, o cristão relembra do tempo quando desfrutava de tudo isto. O cristão nesta circunstância anseia desesperadamente pelos tempos de outrora. Referência bíblica. Livro de Jó. A experiência da irmã Madame Guion. Neste cativeiro somos livrados da borra da impaciência e da murmuração. Sendo assim, veremos que as jornadas na vida cristã tipificadas nas estações no deserto visam nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. Em cada uma delas veremos lições de extrema importância que coube ao Espírito Santo registrar no texto sagrado. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.